Nossa, eu poderia ficar aqui até amanhã. Mas a Minas Vistos, além do que eu estava dizendo sobre a questão da humanização, a gente tem um trabalho diferenciado, ele é de alta performance, os nossos materiais, né? Não é apenas um material, mas hoje nós temos ali um cuidado especial, uma perícia, a gente bate muito na tecla da perícia, então a gente não simplesmente vai pegar um perfil, a pessoa ali, o contratante, e colocar. A forma que ele colocou ali, essa é a minha informação. A gente não vai pegar, copiar e colar, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, a gente entende que não basta ter um perfil bom, porque perfil bom e perfil ruim é muito relativo, tá? Então, assim, a pessoa tem que vir com a realidade dela e a gente vai fazer esta lapidação. A Minas Vistos, ela faz isso hoje. Ela te dá uma assessoria de alto padrão, um contato full time. Então, se você tá ali, já é contratante da Minas Vistos, você tem acesso a gente, pode ser num domingo, meia-noite, precisou, manda uma mensagem, a gente está sempre à disposição, então é uma assessoria que caminha junto com você. E além de ter, claro, todo um embasamento técnico, a gente faz todos os estudos, a gente caminha junto com o consulado, com as atualizações da Embaixada Americana, também canadense, porque a gente trabalha com visto canadense, só que, de fato, o sonho americano, ele já é algo que está grudado na mente de muita gente, principalmente aqui no Brasil, nossa região. Então, de uma forma geral, a Minas Vistos hoje, eu acredito muito no nosso trabalho, eu valorizo o que eu entrego, porque eu sei o quanto vale. Então, assim, a gente sabe muito bem cada história, na verdade, cada história ela é única, isso é um fato, só que a gente sabe muito bem o interesse comum. A maior parte dos nossos clientes hoje, por exemplo, tem um parente lá. E a gente recebe esse tipo de cliente com uma bagagem de negativas. E o nosso carro-chefe hoje é a reversão de negativa. Muito se fala hoje, mas não se falava. Apesar de sermos recentes, se a gente for colocar, né, um prazo médio em que a Minas Vistos está aí hoje nas redes sociais, mas a ProReverse Visa, que é o nome da nossa metodologia, ela é um conjunto de técnicas, né? Então, a gente começou a viralizar, assim, dentro do meio da assessoria de vistos. Então, hoje, você consegue chegar em qualquer outro perfil. A gente fica até feliz com isso, mas o pessoal fala muito da reversão de negativa. Ainda assim, a da Minas Vistos, ela é guardada a 7 chaves. Então, a gente tem uma metodologia que ela é passível de alteração. Ela está registrada na Biblioteca Nacional. A gente fez o registro também do nosso método, né? Porque tem técnicas que são aplicáveis ou não a cada perfil. Então, a gente consegue adequar a cada cliente. Então, assim, aquele perfil que muita gente chega e fala, nossa, é impossível eu conseguir, eu tenho um histórico X com o consulado. Então, graças a Deus, o nosso índice ele é muito bom. Legal. E você chegou a falar na questão de parente, né? Muita gente vai até vocês e tem um visto negado e muitas das vezes essas pessoas elas têm um parente lá nos Estados Unidos. Isso aí prejudica? Por que você acha que tem esses vistos negados? Eu costumo dizer que é uma questão sensível. Então, todo mundo que faz o atendimento hoje na Minas, né, a nossa equipe ela é pequena, mas ela tá bem afiada ali para conseguir acolher quando vem ou a própria pessoa que tá lá nos Estados Unidos querendo levar alguém para passear, para matar a saudade, ou quando o parente tá aqui no Brasil, principalmente quando chega desesperado, né? Nossa, eu acabei de levar uma negativa, o que vocês podem fazer? Então, quando a pessoa tem um parente imediato, e quando a gente fala de parente imediato, a gente fala de pai, mãe, cônjuge, filhos ou irmãos. Tio, primo. Primeiro grau, no caso. Exatamente. O tio, primo. Ah, mas é meu primo de primeiro grau, ainda não conta. O DS nem te permite colocar. Sério? Muita gente não sabe disso. Mas o sistema americano, ele vai cruzar dados, né? Eles têm ali um sistema, o cônsul não vai perder tempo na entrevista pesquisando a sua vida. Ele não te conhece, ele te conhece no momento exato da sua sessão consular. Então, quando você chega ali e tem um parente imediato, pai, mãe, cônjuge, filhos ou irmãos,
que é o único grau de parentesco interessante para eles, realmente é mais sensível. É um pouquinho mais difícil? Sim, mas vai depender do ponto de vista daquele agente consular. E como eu posso influenciar positivamente? A Minas Vistos, ela faz isso hoje. A gente gera desejo de aprovação através da metodologia, porque eu trabalho muito a neurolinguística. O PNL, a PNL, que é a programação neurolinguística também, a gente também utiliza alguns outros fatores que eles são totalmente pessoais, eles vêm do próprio cliente, então eu pego a realidade dele e vou refiná-la. Então, por isso que eu falo que um perfil bom ou ruim, ele é muito relativo. Sim. Eu tenho um parente, meu perfil é ruim. Nossa, o meu filho tá lá, os meus filhos todos estão lá, né? Tem gente que tem todos os filhos nos Estados Unidos hoje, um vai puxando o outro, atravessa a fronteira. Atravessar a fronteira é considerado crime, né? Então a pessoa ela passa ali por todo aquele perrengue, o famoso cai-cai. Então fica realmente mais sensível, não vou falar tão difícil, mas sensível para aquele parente imediato que ficou, o pai, a mãe, o filho, e quer visitar, quer matar a saudade. Então a gente é super claro, a gente é muito transparente. Apresenta as possibilidades para reverter aquela negativa que ele já teve ou para elevar, né, as possibilidades da aprovação daquela primeira tentativa, mesmo possuindo um parente fora. Então, a gente tem até esse trabalho de conseguir segurar um pouco a emoção de quem está lá e de quem está aqui também. Sem desespero, sem querer algo express, a gente começa a treinar com 30 dias de antecedência. São treinamentos e simulados muito pontuais. Os materiais são de alto padrão, por escrito, por áudio. O contato é diretamente comigo, é ao vivo. Então, assim, tem tudo para dar certo. Só que a gente precisa justamente trabalhar e que a pessoa esteja disposta a colaborar, a escutar a opinião da especialista, no caso. Hoje, na Minas Vistos, só eu que faço essa parte do processo. E aí, se ela estiver disposta, a gente consegue trabalhar junto. É um trabalho de formiguinha, mas a gente vai construindo aquilo ali, refinando, mantendo a pessoa afiada e, graças a Deus, a maior parte das vezes dá certo. A gente tem negativas, tá? Sim. Mas a gente também reverte a nossa própria negativa. Muito bom. E uma coisa que eu tenho dúvida, por exemplo, às vezes a pessoa que está nos assistindo também ela possa ter. Sim. Na questão de... por exemplo, se a pessoa ela for negativada, ela paga todo o processo? Eu falo o processo da mão de obra da Minas Vistos ou não? Então, hoje a Minas conta com o seguro. Ele não paga novamente. Então, a gente confia muito no nosso trabalho. Aham. Então, todos os nossos planos, eles são entregues de forma integral. E a gente até entrega alguns benefícios. Primeira coisa, todo contratante Minas Vistos para visto americano, visto canadense, mas eu vou focar aqui no visto americano, que eu acho que é de maior interesse do pessoal. Então, todo contratante, ele tem direito ao seguro. Esse seguro, ele ampara o cliente em casos de negativa com a gente. Infelizmente, você foi negado? Ok. Tem como reverter? Sempre haverá possibilidade. Então, durante 2 anos, a qualquer momento, o nosso solicitante ele pode acionar o seguro dele, já vai dentro do contrato. Então, ele não tem mais custos de assessoria. A gente refaz todo o trabalho com o mesmo carinho, dedicação, ele passa por tudo novamente e ele só paga as taxas que são taxas inerentes ao governo, né? Sim. Mas, em relação à assessoria, de forma alguma, ele precisará pagar novamente, tirando que tem todo aquele amparo. E ainda tem os benefícios, tá? Pô, bom demais. Os benefícios, por exemplo, todo solicitante de visto americano aprovado, ele recebe gratuitamente a solicitação do ETA, que é uma espécie de autorização, um visto mais fácil do canadense. Então, ele já sai ali com os 2 na bagagem para conhecer os 3 países do norte. Ó, que isso. Então, já sabe onde fazer seu visto, né? Cara, muito bom mesmo. E só uma dúvida que eu fiquei, assim, é o seguinte. Vamos supor, tô dando um exemplo, né? Claro. Talvez nunca ocorreu lá na Minas Visto. Mas a pessoa, ela foi tentar tirar o visto e ela foi reprovada 5 vezes. Tem algum limite para ela voltar a recorrer vocês nesses 2 anos aí? Por exemplo, ela pode recorrer até 5 vezes ou até 10 vezes, ou é um limite, é sem limite no caso?
neste seguro da Minas. Sim, no seguro. Certo. A gente dá mais uma tentativa dentro de 2 anos. Ok. Né? Até os nossos contratos iniciais, os primeiros, ele podia tentar quantas vezes quiser dentro de um prazo. Só que a gente precisou tirar isso porque, na verdade, para nós tudo bem. A gente vai fazer refazer o trabalho. E se ela for aprovada em uma dessas vezes, maravilha. Quanto mais aprovação, melhor. Só que prejudica o solicitante. Entende? O consulado ele vai perceber que ela está com certo desespero e isso acende um alerta naquele oficial. Sério? Então, a gente limita mais uma tentativa dentro do prazo de 2 anos, porque vão haver... Igual eu te falei, é muito pessoal, sabe? Cada perfil é único. Você falou aí de tentar 5 vezes e ter um limite. Eu sei que você se referiu ao seguro, né? Quantas vezes com a gente a pessoa pode tentar dentro de 2 anos. Mas, por exemplo, uma pessoa que teve 5 negativas. Poxa, o consulado ele vai tentar entender o que está acontecendo. Então, se ela tentou num prazo folgado, beleza. Agora, se ela tentar inúmeras vezes, ele pode sim, num prazo muito curto ou relativamente curto, ele pode sim entender que ela está tentando imigrar, que ela está desesperada. A gente tem um caso recente, eu vou citar o nome dela porque, inclusive, tenho visto, tem um vídeo dela relatando isso. É a Mariane. A Mariane, um perfil muito bacana, empresária, inclusive. De certa forma, tem laços com os Estados Unidos, porque o pai da menina dela, eles não estão juntos, mas ele reside nos Estados Unidos. Ela já chegou na Minas com algumas negativas. A gente precisou e conseguiu reverter na 5ª tentativa dela. E foram tentativas relativamente próximas, mas não tão perto uma da outra. Então, assim, agora que ela foi aprovada, entre esta aprovação e a última tentativa dela, que foi em dezembro de 2023, deu um prazo bacana. Então, com 1 ano e 1 mês, ela conseguiu... eu falo que foi ela, porque eu falo que o mérito é do nosso cliente mesmo, no final das contas, que a gente depende da disciplina dele. Sim. Então, o mérito dela, ela conseguiu... aprovar o próprio visto, através da Minas, da nossa assessoria, mas quem está de frente do cônsul é o cliente. Então, ela conseguiu reverter a situação dela.